Gravando. Vamos lá, pessoal. Continuar aqui a nossa segunda parte da nossa aula. Não sei mais nem qual é essa aula. O número, né, da nossa aula de controle de condicionalidade. Estava explicando para vocês o vício formal subjetivo, né? É a incondicionalidade formal procedimental quando há um vício formal subjetivo. Ensinando para vocês que o vício formal subjetivo se dá quando a iniciativa é feita por quem não tem essa atribuição, seja da Constituição Federal ou da Constituição Estadual. O exemplo é quando um parlamentar ele dá início a um projeto de lei que vai alterar o regime jurídico dos servidores públicos. Ele não pode fazer isso. Quem pode fazer isso é o chefe do Poder Executivo, que é o chefe do Poder Executivo que administra esses servidores públicos, tá? Do Poder Executivo. Então, essa iniciativa só pode partir do Poder Executivo. Se partir de um outro, que não for o chefe do Poder Executivo, nós vamos estar diante de uma inconstitucionalidade formal procedimental em um vício subjetivo, ou seja, um vício de iniciativa. Tá bom? Compreendido? Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês, que é uma pergunta que tem que ter toda a aula de controle de constitucionalidade. Sanção presidencial, ela convalida o vício de iniciativa? Esse exemplo que eu dei, parlamentar, ele propõe um projeto de lei que vai alterar o regime jurídico do servidor público. Por exemplo, um projeto de lei que dê aumento para a classe dos agentes de polícia civil, a partir de um parlamentar. Aí, passa pela Assembleia Legislativa, eles discutem, votam, não, vamos dar esse aumento. Manda o projeto de lei lá para o Benjamin, já respondeu aqui, que não convalida. Isso aí, Benjamin. Perfeito. João Hipólito também respondeu dizendo que não convalida. Né? Mas vamos explicando aqui. Admitir todos. Todos estão. Socorro, né? Vocês estão muito... Vocês comeram palhacitos hoje, foi? Vocês estão muito gatinhos, né? Socorro, Nery. Continuando. João, cola aqui pra gente a súmula número 5 da STF, tá? Continuando. Pessoal comeu palhacitos. Vou deixar aí, tá? Esse tom jocoso aí que vocês estão fazendo. Vai descontrair. Enfim. Sim, a pergunta... Sanção presidencial convalida o vício de iniciativa, pessoal. Imagina que o parlamentar, ele propôs um projeto de lei que dava aumento para a carreira dos agentes de polícia, passou pela Casa Legislativa, foi lá para o governador, e o governador olhou esse projeto de lei e não vetou, ele sancionou. Significa que, pelo fato de ter passado pelo governador, esse projeto deixou de ser inconstitucional em virtude do vício subjetivo ali, da iniciativa. Tá? O posicionamento do STF, pessoal, é que mesmo que haja isso, perfeito, João. O posicionamento do STF mais atual está na ADI 2867, relatada pelo ministro Celso de Mello. Vou colocar aqui para vocês. O posicionamento é de que a sanção presidencial, pessoal, ou do governador, no caso do projeto de lei no âmbito estadual, não convalida o vício de iniciativa, tá? Aliás, a sanção presidencial não convalida qualquer tipo de vício formal durante o processo legislativo, tá bom? Isso foi exposto na ADI 2867, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ok? Ou seja, professor, mas tipo assim, o parlamentar ele propôs o projeto de lei, passou pela Assembleia,
E o governador ele teve a possibilidade de vetar, dizendo que a iniciativa era dele, que a Assembleia não poderia ter feito aquilo, o congressista não poderia ter feito aquilo. Se ele viu aquilo e deixou passar, poxa, convalidou. Era dele a iniciativa e na oportunidade que ele podia ter parado o processo, ele não parou, então convalidou. Não. Era até um posicionamento antigo com base nesse raciocínio, né, conforme o João Hipólito colocou aí na súmula número 5 do STF, mas foi superada. Tá? O entendimento é que o vício ele não se convalida com a sanção presidencial, tá bom? E o outro vício, pessoal, o outro vício na inconstitucionalidade formal procedimental é o vício objetivo, tá? Qual a diferença aqui? É que o vício objetivo ele vai ser verificado nas demais fases do processo legislativo, tá bom? Um exemplo que eu até já antecipei para vocês é o caso diz respeito ao quórum, tá? Por exemplo, você vai querer votar um projeto de lei complementar e não vai obedecer o quórum de maioria absoluta, que está lá no artigo 69 da SEC, tá bom? Ou mesmo, o Congresso querer aprovar um projeto de emenda constitucional e não respeitar o quórum próprio da emenda constitucional, que está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição, que é 3/5 em cada casa, votados em 2 turnos, né? Se não obedecer esse quórum, você vai estar desrespeitando um aspecto formal do devido processo legislativo. Isso é um vício formal objetivo, tá? O subjetivo está relacionado à pessoa que propõe o projeto de lei ou projeto de emenda e o objetivo está relacionado ao processo, ao devido processo mesmo, tá bom? Tranquilo? Vamos estudar agora a inconstitucionalidade formal orgânica. Vou falar aí para vocês. Igor Araújo. Quando é que ocorre, pessoal, a inconstitucionalidade formal orgânica? Ela vai ocorrer quando há uma violação na repartição de competência entre os entes da federação. Tá? Eu já ensinei para vocês isso na aula de competência. Algumas matérias elas só podem ser legisladas por determinado ente da federação. Está lá, salvo engano, no artigo 22 da Constituição. Exemplo, direito civil. É matéria, né, de competência privativa da União legislar sobre direito civil. Os estados e municípios não podem legislar sobre direito civil. Partição de quê, professor? É partição de competência aí, tá? Está a inconstitucionalidade formal orgânica é quando ocorre a violação na repartição de competência entre os entes da federação. Tá bom, Igor? Beleza. Tranquilo. Um exemplo, pessoal, que isso ocorreu foi na ADI 1595. ADI antiga, relatada ainda pelo ministro Nelson Jobim, tá? Vou colocar aqui para vocês. Essa ADI, o que foi apreciado nessa ADI? Essa ADI, um determinado estado da Federação de São Paulo, ele aprovou uma lei estadual para regulamentar as obrigações relativas ao serviço de assistência médica hospitalar, tá? Regidos por contratos de natureza privada, tá bom? Universalizando a cobertura de doenças. E aí o STF promulgou nessa ADI 1595, que houve aí um vício formal, tá? De uma inconstitucionalidade formal orgânica, tendo em vista que o Estado da Federação de São Paulo ele não detinha competência para legislar sobre esse assunto, tá bom? E aí eu vos pergunto, pessoal, essa inconstitucionalidade,
essa inconstitucionalidade formal, né? Esse vício que a gente está estudando agora. Ele é um vício procedimental ou é orgânico? É um vício de iniciativa procedimental ou orgânico? A inconstitucionalidade formal ou vício de iniciativa, ela é procedimental ou é uma inconstitucionalidade formal procedimental ou é uma inconstitucionalidade formal orgânica, o vício de iniciativa? Vocês não se perguntariam, não? Como eu já ensinei para vocês, é, é uma inconstitucionalidade formal procedimental, tá? O vício de iniciativa. Vamos para outra. É por isso que eu coloquei essa pergunta, Benjamin, realmente porque gera essa confusão. A pessoa pode se confundir achando que a inconstitucionalidade formal orgânica engloba o vício de iniciativa para os projetos de lei complementar e projeto de emenda constitucional. Né? Tá bom? Realmente gera essa confusão. Por isso que eu botei essa pergunta retórica, tá? Outra coisa que gera confusão. Essa inconstitucionalidade formal orgânica, ela não seria, na verdade, uma inconstitucionalidade material, já que o STF tem que analisar o conteúdo da lei? Será que quando vocês estudaram isso também não chegaram ao mesmo questionamento, não? Dúvida, professor. Por exemplo, no caso das competências companhias, quando o município ultrapassa 103 locais sobre as gerais, a constitucionalidade ou já é material? É exatamente exatamente. Coloquei essa pergunta justamente porque quando a gente estuda, vai ler esse assunto e a gente se confunde mesmo. Então, essa pergunta que eu acabei de fazer foi, como vocês viram aqui, a dúvida que o João Hipólito socializou aqui com a turma, tá? E respondendo, pessoal, não é uma inconstitucionalidade material, porque ele não vai ver, ele não vai apreciar o conteúdo da lei para saber se esse conteúdo ele é constitucional ou inconstitucional, tá? O que ele vai verificar é o conteúdo para saber, de acordo com o conteúdo, quem é que detém a competência para legislar sobre aquele conteúdo, tá? Então pode ser um conteúdo constitucional, mas ainda assim vai ser declarado vício de inconstitucionalidade formal orgânica porque esse conteúdo, apesar de ter sido constitucional, ele foi objeto de deliberação e promulgação por quem não detinha competência constitucional para fazer isso, entendeu? Por isso que não é uma análise de conteúdo, tá bom? Não é uma inconstitucionalidade material, mas sim uma inconstitucionalidade formal, tá? Perfeito? Exatamente. O conteúdo vai ser observado apenas para constatar incompetência. Você não vai analisar se o conteúdo é compatível ou não com a Constituição. Você vai analisar se o conteúdo ele deveria ser objeto de iniciativa por qual ente da federação que detém competência para isso. Tá? Tranquilo? Então, vamos continuar aqui seguindo. Vocês estão vendo aqui que eu estou perdendo a luz aqui do meu escritório, porque já está anoitecendo, né? Embora seja apenas 17 horas e 20 minutos. Continuando, pessoal, vamos para o nosso tópico, que é a inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo. Vou copiar para vocês aqui. Olha só. Esse aí é o próximo tópico. Pessoal, determinadas leis ou atos normativos, eles podem ser feitos pelo ente que tem competência para legislar sobre aquela matéria. Ele pode ter sido iniciado pelo órgão competente que detém a iniciativa, seja presidência, né? Seja
próprio Congresso, Câmara ou Senado, tá? Mas às vezes esse ato normativo ele desobedece a um requisito específico, tá? Que tem na Constituição para edição daquele determinado ato normativo. Tá? Ah, professor, está muito genérico. Dê um exemplo aí. Um exemplo, inclusive que a gente já estudou esse ano em sala de aula, é o artigo 18, parágrafo 4º, né? Que trata da criação, incorporação, fusão ou o desmembramento de municípios, pessoal. Vocês lembram que o artigo 18, parágrafo 4º? Ah, tá. O artigo 18, parágrafo 4º, ele traz aqueles requisitos para que ocorra a incorporação, criação, fusão ou desmembramento de municípios. Vocês lembram quais são? Lei Complementar Federal, tratando da matéria, né, de forma genérica, que haja um plebiscito com as populações envolvidas, estudo de viabilidade municipal e aprovação de lei ordinária estadual, né, finalizando. Minha água aqui. Finalizando, formalizando a criação do município, a incorporação, a fusão ou desmembramento, né? Ou seja, esses aí são pressupostos específicos que estão lá no artigo 18, parágrafo 4 da Constituição para que ocorra a criação de um município que é feito, né, no final das contas, formalizado por uma lei ordinária estadual. Então, essa lei ordinária estadual, ela pode ter sido feita corretamente pelo ente, ela pode ter tido a iniciativa dela feita corretamente também, porém, ela pode ter desobedecido algum desses requisitos específicos que estão no artigo 18, parágrafo 4º. Se ela desobedecer um desses requisitos, nós vamos estar diante dessa inconstitucionalidade que a gente está estudando nesse tópico, que é a inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo. Tá, pessoal? Perfeito? Alguma dúvida? Tá? Então, se uma lei estadual cria um município e não observar nenhum desses pressupostos que eu acabei de falar aí, haverá uma inconstitucionalidade formal, tá? Por violação a pressupostos objetivos, pressupostos específicos do ato. Vamos para o próximo tópico. Vamos estudar aqui inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão. Vou passar aqui para vocês. Acender a luz aqui. Pronto. Tá com luz aqui. Tinha anoitecido. Ok. Vamos lá. Pessoal, constitucionalidade por ação. Poder público, ele faz o que não deveria fazer, né? Ele edita um ato normativo que ele é incompatível com a Constituição. E na inconstitucionalidade por omissão, o poder público deixa de fazer o que ele deveria fazer, né? Ele deixa de editar um ato normativo que a Constituição determina que faça a edição, tá? Pessoal, para ficar bem direitinho o nosso caderno, eu vou dividir aqui esse tópico aqui. Primeiro em inconstitucionalidade por omissão, a gente vai entrar aqui, é o 8.2.1, vou copiar aqui para vocês. E essa inconstitucionalidade por omissão, ela é subdividida, por sua vez, quando há uma ausência de um complemento normativo ou
tá? Por descumprimento de um mínimo essencial. Vamos primeiro ver aqui quando há uma ausência de um complemento normativo. Deixa o caderno aí bem organizadinho de vocês, tá? Então, pessoal, quando há uma ausência de um complemento normativo, ela se caracteriza quando há uma omissão do poder público, tá? No que diz respeito à elaboração de uma regulamentação, tá bom? Geralmente ocorre naquelas situações das normas constitucionais de eficácia limitada, tá? Que é aquela classificação que foi feita pelo nosso amigo, que eu já falei para vocês, o Zé, amigo Zé Afonso, tá? E aí os remédios, pessoal, para sanar aí a inconstitucionalidade por omissão, são dois. A ADI por omissão, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá? Ela está lá no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal e também está regulamentada pela Lei 9.868 de 99. E o mandado de injunção, tá? Que está lá no artigo 5º, inciso 71 da Constituição. Vocês estudaram isso no ano passado, no primeiro ano, e está regulamentado, foi uma regulamentação recente do mandado de injunção, está regulamentado na Lei 13.300 de 2016. Tá bom? Um exemplo, pessoal, de uma ADI por omissão, engraçado que essa questão da fusão, criação, desmembramento dos municípios é um caso tão emblemático que ele serve de exemplo para diversos assuntos quando a gente vai estudar direito constitucional. Vocês já viram que esse assunto ele é dado como exemplo o tempo todo, né? E é justamente na DI 3682 de Mato Grosso, que foi relatado pelo ministro Gilmar Mendes, que nós temos aí um exemplo legal de uma ADI por omissão. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, tá? Pessoal, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, como eu falei para vocês, ela pode ser por ausência de um complemento normativo ou também pode ser por descumprimento de um mínimo essencial por parte do Estado, tá? Esse tópico aqui, ele não é muito abordado pelos doutrinadores, até porque não se trata de um assunto que você vai estudar em controle de constitucionalidade, está mais quando você vai estudar sobre ativismo judicial. A gente deixa para o final do curso, não dentro do controle de constitucionalidade. Mas eu vou só dar um passando aqui para vocês o que seria isso, tá? Beleza? É o seguinte. Pessoal, vocês sabem que na nossa Constituição há a previsão de muitos direitos fundamentais, né? E muitos desses direitos fundamentais é uma imposição para que o Estado, ele materialize esses direitos fundamentais. Por exemplo, direito à moradia, né? Não é um direito que exija a abstenção estatal, que o Estado fique no estado de inércia para você conseguir fazer a sua moradia. Não, esse direito está na Constituição e fala assim, Estado, você tem que efetivar políticas públicas que façam com que as pessoas tenham sua moradia, porque isso faz parte do desenvolvimento pessoal da pessoa enquanto ser humano, faz parte da sua dignidade, né, enquanto ser humano. Todo mundo precisa de uma moradia, precisa do seu lar, da sua unidade, para poder ter o seu descanso, para poder ter o desenvolvimento pleno da sua personalidade, né? Então, a nossa Constituição, essa Constituição dirigente, que determina muitas coisas para o poder público, para o poder executivo, principalmente, ela põe lá na Constituição que o Estado tem que garantir políticas públicas que efetivem a moradia para o seu cidadão, né? E é daí, é justamente dessa ordem da Constituição que saem essas políticas públicas federais, por exemplo, de Minha Casa, Minha Vida, que ela facilita, né, a obtenção de unidades habitacionais por parte das pessoas, a depender da renda, com a disponibilização de créditos diferenciados, com juros subsidiados, juros baixos, né?
facilitando com que as pessoas possam comprar a sua casa. Esse é o primeiro e grande sonho de qualquer pessoa, não é verdade? E é justamente isso é uma materialização, tá, desse direito que está na Constituição, que a Constituição determina para o Poder Executivo para que ele faça isso, tá bom? Mas, por vezes, em alguns estados, eles não fazem isso, tá? E aí pode estar havendo descumprimento de um mínimo essencial. Se o estado não fizer nada, ele já vai estar descumprindo, ele tem que estar fazendo alguma coisa para garantir isso, tá bom? Então, nesse exemplo que eu dei, é um exemplo, na caso do Estado, ele não materializa, ele não toma uma atitude positiva, uma atitude de fazer, né? Não uma atitude de ficar parado, mas uma atitude de ir lá, fazer, incentivar, exatamente, incentivar políticas públicas que materializem esse direito que está sendo determinado pela Constituição, tá? E aí, quando o Estado não faz isso em relação a alguns direitos, porque além do direito à moradia, a gente tem muitos outros direitos que o Estado tem garantido. Segurança pública, saúde, educação, diversos outros direitos, pleno emprego, né? O Estado tem que tomar atitudes positivas para tentar implementar esses comandos constitucionais. E aí, quando ele não faz isso de uma forma mínima, né? Quando ele não faz isso de uma forma mínima, vai abrir aso para que haja uma certa intervenção pelo Poder Judiciário, que vai ser feito por determinados mecanismos processuais. Tá? Eu vou já responder a tua pergunta, João. Determinados mecanismos processuais. Quais sejam? Não, nós temos como exemplo aí, pode ser proposta uma ação popular, tá? Pode ser proposta uma ação civil pública aqui no estado do Acre, tem muita ação civil pública, assim, que o Ministério Público propõe demais, pedindo para que o Judiciário determine que o Poder Executivo efetive algum tipo de política pública, entendeu? Uma DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, e até mesmo mandado de segurança, em último caso, né, nunca vi muito isso, mas em último caso, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, tá bom? A inconstitucionalidade por omissão, João Hipólito, acontece mais naquela primeira hipótese que eu ensinei aqui para vocês, que é quando há uma ausência de um complemento normativo de um determinado dispositivo da Constituição, que ela determina que esse complemento normativo seja feito, né, pelo Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional fica nesse estado de inércia, tá? Isso é materialmente, propriamente, uma inconstitucionalidade por omissão. Esse outro tópico que eu falei que nem muitos doutrinadores eles abordam isso em seus cursos, muitos em seus manuais. Por exemplo, esse tópico eu peguei do livro do Flávio Martins, tá? Mas é que é um tópico interessante, eu decidi só dar uma pincelada para poder dividir e não confundir a cabeça do aluno, tá? Eu confesso para vocês, quando eu passei a primeira vez que eu estudei controle de funcionalidade nesse aspecto, nessa ótica da omissão, eu cheguei a confundir um pouco, então é bom separar o joio do trigo para não confundir a cabeça de vocês. Uma coisa é a falta de complemento normativo, tá? De um dispositivo constitucional que necessita desse complemento e a Constituição delega isso para o legislador infraconstitucional. Outra coisa é a falta de atuação que gere o descumprimento de um mínimo essencial, tá bom? Não estamos tratando, nesse segundo caso, de falta de complemento, né, complemento normativo. A gente está falando de uma falta de uma ação por parte do Estado, notadamente por parte do Poder Executivo. Tá bom? Perfeito? Eu vou deixar para vocês aí os mecanismos que podem ser usados nesse último caso, para vocês colocarem no caderno de vocês a título de curiosidade. Perfeito? Seguimos então. Nós temos também aqui uma classificação que a gente vai estudar no nosso tópico 8.3, que é a inconstitucionalidade direta e a inconstitucionalidade indireta. Aqui, pessoal. Eu vou ensinar esse tópico para vocês e a gente vai encerrar a aula depois que eu ensinar esse tópico, tendo em vista que falta 6 minutos para acabar essa sessão do Zoom. Inclusive, a nossa aula a gente tem feito geralmente em 2 sessões do Zoom aqui, é o bastante para a nossa aula, porque o próximo tópico seria a inconstitucionalidade por arrastamento.
É um assunto um pouco mais complexo que não daria para desenvolver nesse pouco tempo, tá bom? Então, eu vou ensinar para vocês aqui a inconstitucionalidade direta e indireta e a gente encerra a aula de hoje, perfeito? Pois bem, vamos lá. Pessoal, como o próprio nome diz, a inconstitucionalidade direta há uma violação direta da Constituição. Nós temos aqui um ato normativo, por exemplo, uma lei que é aprovada e que o seu conteúdo, né, ele viola uma regra ou um princípio da Constituição de forma direta. Essa incompatibilidade, né, com o nosso paradigma de constitucionalidade vai gerar a inconstitucionalidade dessa lei. Porém, por outro lado, nós temos aí a inconstitucionalidade indireta. O que seria essa inconstitucionalidade direta? Pensa bem, a seguinte situação, nós temos a Constituição, né, nós temos uma lei que ela foi criada e ela está conforme a Constituição. Tá? Mas essa lei, ela exige a edição de um decreto por parte do Poder Executivo regulamentando a lei. Tá? De fato, Regina, tu tem razão, não foi abordada a inconstitucionalidade por ação. É porque ela é só é uma pequena frase. A, né, a inconstitucionalidade por ação ocorre quando o poder público ele edita um ato normativo que ele é incompatível, essa é uma ação, que é incompatível com a Constituição, entendeu? Porque quando a gente classifica inconstitucionalidade por ação e por omissão, esses tópicos eles são desenvolvidos mais para a parte da omissão. A ação é quando o poder público edita um ato normativo, que é incompatível com a Constituição, tá? Ou seja, ele age, ele edita, ele sai da posição de inércia e faz um ato normativo. E esse ato normativo ele é inconstitucional, tá? Ele é incompatível com a Constituição Federal. Tá bom, Regina? Mas você tem razão porque eu não organizei um tópico para ele, né? De fato, eu estou vendo aqui agora. A gente pode botar aí ele sendo o 8.2.2, tá? E aí você coloca essa explicação que eu dei agora. E aí depois do 8.2.2 a gente vai para o 8.3. Beleza? E aí a gente deixa o nosso caderno bem organizadinho. Então, continuando aqui, na, na, na inconstitucionalidade indireta, nós temos aí o decreto que ele vai regulamentar a lei, né? E, eu não sei se eu já ensinei aqui para vocês, ou se ainda vou ensinar, mas somente o ato normativo primário que pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Qual seria esse ato normativo primário? São aqueles que são oriundos do processo legislativo de criação de normas que está lá na Constituição, tá? Nós temos como exemplo a lei ordinária, a lei complementar, lei delegada, medida provisória. São esses atos normativos que podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Tá bom? Os atos normativos secundários, que são aqueles que extraem seu fundamento de validade dos atos normativos primários, nós temos como, por exemplo, os atos administrativos ou os decretos regulamentares, eles não podem ser objeto de controle de constitucionalidade diretamente perante o STF. Até porque, como eles extraem o fundamento de validade deles da lei, que por consequência a lei traz, ela extrai o seu fundamento de validade direto da Constituição, no caso do decreto, o parâmetro não seria a Constituição diretamente, o parâmetro seria a lei. Está entendendo? É por isso que o Supremo não admite a inconstitucionalidade indireta. Tá? Por quê? Porque aí não se trata de um controle de constitucionalidade, se trata de um controle propriamente de legalidade, de verificar se aquele decreto está de acordo com a lei. Porque até que haja uma declaração de inconstitucionalidade da lei, presume-se que ela seja constitucional. Então, o parâmetro que você tem que ver no decreto é sobre a lei e não sobre a Constituição. Tá? Então, anotem aí, o Supremo não admite a inconstitucionalidade indireta por regra. Próximo tópico, por arrastamento,
A gente vai ver aí que tem uma exceção a isso aí. Vai começar a ficar bem legal o nosso assunto, tá? Só menos de 1 minuto para acabar a nossa sessão do Zoom, a nossa aula. Vamos encerrar por aqui. Eu encerrei aqui o tópico 8.3 da inconstitucionalidade direta e a indireta, tá? Saudades de vocês e a gente se vê na próxima aula. Não saiam de casa, tá bom? E não se estressem. Tenham um bom fim de semana. Estudem direito constitucional, perfeito? Um beijo, um abraço para todos. Vou encerrar aqui a aula hoje, tá? Até mais.